Você reclamava que os carros híbridos plug-in eram todos chineses, marcas novas e que você queria algo da escola japonesa da conhecida Toyota? Então hoje eu tô aqui para te dizer que agora você tem uma opção. Uma opção que quer ser diferente de um Volvo XC90, de um BMW X5, mas que quer te entregar o mesmo nível de luxo, com um bom desempenho e num carro estiloso, né? O vídeo de hoje é com o Lexus RX 450h+, que, como você já deve saber, é da linha de luxo da Toyota, a marca Lexus, bem como é um carro que foi o primeiro carro da Lexus híbrido que carrega na tomada lançado no Brasil. Talvez você não saiba, mas em 2019, antes da Volvo falar que teria apenas carros híbridos e elétricos no Brasil, a Lexus já havia divulgado que toda a sua linha seria híbrida. Exato. Foi bem polêmico na época, mas a Lexus divulgou que toda a sua linha seria eletrificada e híbrida e logo em seguida, antes até da própria Volvo, ela já começou a oferecer no Brasil. Só que na época eram todos os híbridos que o motor a gasolina carrega a bateria, mas que você não poderia carregar ele na tomada. E aí muita gente não gosta desse sistema porque o carro ele é menos elétrico que esse aqui, ó, que eu posso conectar ali no carregador. Muito bem, demorou um pouco, mas a marca lançou ano passado, 2024, esse aqui, que é o RX 450h+. E bora dar uma olhada. Tudo começa com uma identidade visual que remete ao carro 100% elétrico da Toyota e da Lexus. Sim, ele existe, se chama RZ, em que, olha essa grade. Ela é uma grade que ela é dividida. Uma parte aberta, bem tradicional dos carros a combustão, com uma parte fechada, remetendo aos carros elétricos. E aí esse design é o design atual da Lexus, que juntou as linhas com o L de Lexus, é óbvio, né? E que ficou nessa versão até bem luxuoso, principalmente considerando que esse carro já existia, mas agora tem uma versão plug-in. Outro detalhe interessante é a roda, que é uma roda grande, de aro 21, mas é uma roda mais luxuosa que a da outra versão desse carro, que é o híbrido que não carrega na tomada. De linha, se você for dar uma olhada, ó, a gente tem um carro que ele realmente é comprido. Sim, ele é um pouco mais curto que um XC90 e um X5, mas entra como um carro grande de qualquer forma. E aí você tem uma linha toda cromada aqui contornando as janelas, por ser a versão luxo, que combina com o teto panorâmico e faz uma boa combinação com o Black Piano que fecha aqui na janela. E vem para um dos detalhes que mais chama a atenção nas ruas, esse LED traseiro, que, como, presta atenção, ó, fica bem diferente graças a um limpador embutido lá em cima. Ele conecta de ponta a ponta do carro e tá alinhado aí com as tendências de LED de ponta a ponta dos carros. 450h+, porque é nesse mais que mora a novidade, e o carro agora é híbrido, que carrega na tomada. E aí que a gente vai para nossa parte eletrificada. Parte eletrificada, característica da Electricar BR, e que aqui, ó, consiste no primeiro Lexus que carrega na tomada do Brasil, que também chegou junto do primeiro Toyota que carrega, que é o RAV4. Esse carro, ele tem uma combinação que, para quem gosta de matemática, é horrível. Para pensar. Ele tem 54 cavalos no motor elétrico traseiro, com 184 cavalos no motor elétrico dianteiro. Então tem um motor elétrico para as rodas de trás, um para as rodas da frente, e 187 cavalos no motor 2.5, sim, motor grande, aspirado. Tá, se a gente for fazer uma soma, dá quase 400 cavalos, né? Não, na prática, esse carro tem de potência combinada 308 cavalos. Exato. Nos carros do grupo Toyota, o motor a gasolina ele tem uma função muito grande de estar carregando o elétrico e de ser econômico. Então aqui a gente não tem uma soma obrigatória das potências, porque quando o motor a gasolina está no seu
pico, não necessariamente os elétricos também estão. Ao mesmo tempo que em alguns momentos o elétrico está ali usando a energia que o motor a gasolina está fornecendo, mas não necessariamente as potências são somadas. Contudo, 308 cavalos de potência já é um número bem atrativo para esse carro. Garante um 0 a 100 de 6 segundos, tá bom para quem é comprador desse tipo de produto focado em conforto e espaço, e que ao mesmo tempo te garante uma segurança em ultrapassagens, retomadas, e um carro que já passa dos 200 por hora. Para estradas de 120, tá bom, né, pessoal? Tudo isso acaba se tornando uma medida de comparação, porque tanto o BMW X5 como o Volvo XC90, que são carros perto do preço desse, que eu já te conto, tem mais potência, mas acho que, sendo o comprador final mesmo, não é esse exato a medida que as pessoas mais olham no carro. Na verdade, esse é um carro com foco em conforto. Bem, na verdade, a versão híbrida que não carrega na tomada tem motor turbo no lugar do 2.5 aspirado e tem 370 cavalos. Anda mais que esse aqui. Ironias do destino, o que carrega na tomada é mais fraco que o que não carrega. Mas isso é uma opção da própria marca, que aqui focou em economia. Mas voltando para a análise eletrificada, um motor elétrico aqui, um motor a gasolina aqui embaixo do capô, um motor elétrico lá atrás. E a bateria? No meio do carro? Quase isso. Ela fica aqui posicionada embaixo da posição de bancos, pegando um pouco aqui a parte de assoalho. E a gente está falando numa bateria que tem a mesma capacidade dos conhecidos BYD Song, GWM Haval. Ela tem 18 kWh e a turma dos chineses também tem ali 19. Na prática, é a metade da capacidade da bateria de um carro 100% elétrico, um Dolphin Mini, por exemplo, e que se tornou quase que um padrão nesses híbridos maiores, e que aqui, pelo Inmetro, garante cerca de 60 km no modo elétrico. Qual que é a ideia? No dia a dia, na cidade, você roda no elétrico, para viajar, motor 2.5 é um belo gerador, e aí você tem um carro que vai conseguir manter toda a potência, principalmente porque o gasolina é potente, e o elétrico você vai conseguir usar ali graças à bateria. Não tem recarga rápida como outros carros elétricos, porque a bateria não é tão grande e em casa você já carrega ela inteira em cerca de 3 horas. O híbrido não é um carro que você vai parar num carregador rápido para carregar a bateria. E bom, temos essa combinação então, 3 motores, tração nas 4 rodas graças a esses 3 motores. Se você tem curiosidade, a versão desse carro que não carrega na tomada é um motor 2.4 turbo, que junto dos motores elétricos vai se equilibrando ali para carregar e enviar potência, e o 2.4 turbo é mais potente que esse 2.5. Mas bom, bora dar uma olhada lá dentro? E se eu falo que a Lexus quer ser diferente dos iguais e te mostrar um carro que, bom, é diferente dos conhecidos europeus, tudo já começa numa maçaneta, ó. Ela é fixa, ela não mexe, mas eu tenho o botão de travamento aqui e o botão de destravamento, ó, é um clique que o carro joga a porta para fora. No interior, ele é um chique diferente do que a gente está acostumado. Couro preto, bonito nessa versão. Acho que a versão que tem o couro claro ou o couro que puxa para um caramelo é até bem mais bonita, mas esse aqui é legal também. E veja que a gente já tem uma costura em alcântara com som de alto-falantes Mark Levinson. Pois é, diferente de outros carros, mas de alta qualidade. Ele é bem mais requintado que o que a gente está acostumado do grupo Toyota. E você tem até, ó, uma maçaneta que você clica e ela joga a porta elétrico, mas com modo de emergência, se você ficar preso. No interior tem detalhes que eu gosto muito. Pega aqui comigo a grossura do carpete, ó. É muito acima de outros carros do mesmo segmento. Isso vale desde os Lexus de entrada ali na casa dos 300 mil. O banco também é bonito, aqui com alcântara e um couro refrigerado e aquecido, que, pasme, é aquecido e refrigerado em todos os assentos. E bora entrar ali. Quando a gente for da partida, ó, pisei no freio e, como um bom carro de luxo, o volante vem para baixo, o meu banco adiantou
E ó, a gente tem uma recepção nas telas bem legal para te convidar, né, a conhecer o carro. E aí mora um dos detalhes não tão comuns de um Toyota, que é o que eu falei. Motor 2.5 gasolina, motor elétrico, bateria, motor elétrico e recarga. Ou seja, o híbrido plug-in não deixa de ser um carro híbrido, mas que é um carro elétrico e um carro a gasolina. Tem todas as tecnologias. E pega nos detalhes. Vou afastar o banco aqui para vocês verem com mais detalhe, ó. Eu tenho primeiro esse volante característico da Lexus, que nesse tom de interior ficou discreto. Mas ó, ele tem o mesmo acabamento que lembra madeira escura aqui do painel. Então se você comprar esse carro na cor de interior claro, que é a que eu indico para você, você vai ter um carro bem chique. E aí ele vem com todo esse mesmo estilo de madeira contornando aqui, com o alcântara aqui na porta, bancos do passageiro e do motorista com memória, e toda aqui a parte superior ela é iluminada com LED. Eu tenho, claro, um head-up display, muito bom inclusive. Se eu for dar uma fuçada aqui na tela, ó, você vai ver que quando eu clico, aproximo, ele lá no head-up ele me mostra qual função está sendo selecionada, e aí ele me indica se eu estou agora fazendo uma ligação, passando a música. Isso é bem legal. Aqui a tela, para quem está acostumado com o grupo Toyota, a gente tem uma mídia de uma qualidade muito grande, em que eu consigo ter as configurações de áudio, de veículo, eu consigo ter as configurações do próprio carro com vários ajustes. E aqui ó, desde o fluxo de energia até o modo normal, esportivo, eu consigo... Essa é bem legal, ó, que legal. Olha lá. Dobrar os bancos para você poder colocar uma bicicleta, levantar mais fácil ou não, como eu consigo levantar os bancos. Tudo pela tela. Então tem ajustes bem legais. E até o banco aqui de quem vai do meu lado eu posso colocar ele para frente com esse clique, que é muito bom. Esse carro aqui, como eu falei, está na configuração luxo, então ele tem alguns requintes muito interessantes. Eu tenho fluxo de energia, todos os ADAS que são muito completos. Eu posso programar a recarga. Na Europa, principalmente, recarregar em alguns horários é muito mais barato, especialmente quando as pessoas não usam energia. Então você pode programar. E aí eu consigo até ver a distribuição de tração roda por roda e a pressão dos pneus. Pois é, fizeram um jeito diferente de trazer muitas funções. Ar-condicionado eu também consigo aqui configurar um aquecimento máximo, uma refrigeração. Os bancos traseiros têm o ajuste, os dianteiros também. Câmera 360, show de bola, né? Essa resolução até não é das melhores, mas se você for ver, ó, em outros gráficos fica bem legal. E aí eu posso voltar para uma câmera aqui mais prática quando eu coloco no drive, ó. Vista superior, vista traseira, pois é, bem legal, né? Só que aí, dentro da parte de análise eletrificada, que é onde eu já te recomendo para seguir aqui a Electricar BR, dá uma olhada nos botões que eu tenho aqui, ó. No console eu tenho um botão de modo híbrido e elétrico. Então se você carregou em casa e quer sair no modo elétrico sem gastar nada, você pode. Se eu já quero sair no híbrido, você pode. Eu tenho um modo automático, que aí ele vai alternando entre esses modos. Ou seja, da mesma forma que outros híbridos do mercado, esse está alinhado com as principais tecnologias. Freio de mão eletrônico com auto hold que vai segurar o carro no freio, e um câmbio que é show de bola, ó. Olha que legal. Drive, ré, parque, e se eu só der um toque para trás quando ele está no drive, ele vai para o Sport. Um porta-objetos legal, carregador por indução, USB-C aqui, um porta-trecos que abre bem legal e é grande. E um acabamento, ó, até lembra um Alcântara show de bola. E aqui, com LED. E para quem diz que japonês não é tão inovador, tem retrovisor com câmera. Pois é. A Lexus muda muito o conceito que a gente tem baseado nos próprios Toyota, né? Também cobra bem mais por isso. E já vamos falar de preço. E aí, para fechar, teto solar grande, panorâmico, com... Eu acho isso muito legal. Sério. Abertura. Pois é, o mercado esqueceu que o teto solar foi feito para abrir.
Eu sei que não é todo lugar do Brasil que é seguro, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro são estados que têm cidades mais perigosas, mas o teto abrir não é muito legal. Eu acho muito mais legal que aqueles tetos fixos. Comenta aí se você concorda comigo. E aí, fechando aqui o painel, a gente vai ter mais umas configurações de estacionamento autônomo, esse ar que tem esse botão aqui interno que ficou muito chique, principalmente quando esse novo visual de painel da Lexus foi lançado em 2022, era tudo muito chique. E aqui eu tenho algumas configurações de tela que eu ainda posso alternar aqui entre autonomia, aqui a força G, eu posso botar até aqui no visor um estilo de velocímetro que parece que eu tenho um contagiros, então quero ver eu achar agora a função. Mas ó, customização, medidores, foi fácil até. Eu posso colocar ó, um contagiros, um medidor de energia. E aí, você tem algumas funções. Mas agora vamos aonde quem quer comprar um carro desse mais tem curiosidade. Lá na traseira. Espaço para o teto, espaço para as pernas, e eu ainda posso colocar o banco de quem tá aqui na frente, mais para frente ou mais para trás, sem perguntar nada. Acho que isso pode irritar alguém, né? Mas a parte legal, ó, aquecimento, resfriamento, ar-condicionado, USB-C para todo mundo. Como manda o figurino de um carro que quer incomodar os top do mercado. Se você quiser andar de carona, andar de motorista, porque com as nossas ruas um SUV de motorista é melhor que um sedã grande, pois é, você ainda tem uma persiana. E aí você deita aqui de boa. O banco elétrico também. Maravilha, né? Banco elétrico, ainda posso descer o apoio de braço que tem um acabamento bom. Aqui eu tenho mais um porta-objetos. E você anda de boa. Pois é, dá para ser diferente dos iguais com um carro bem legal. Bora ver a mala lá agora? E num toque de um botão, o seu carro para família realmente cabe malas. Olha que legal. Eu tenho aqui o porta-malas que é grande, em que eu tenho aqui ainda o meu carregador portátil, que é sempre a dica que eu te dou para você viajar de elétrico ou híbrido, é ter um portátil, vai para praia, vai para chácara, você não fica sem bateria. E eu ainda tenho aqueles mesmos ajustes do banco, ó, aqui atrás. Maravilha, né? Facilitar o processo. Quando eu tranco, clica aqui e quer uma curiosidade? Porta-mala elétrico. Não fique com medo. Tá fechando, vai bater, vai pressionar, segura. O sistema é feito para isso. Então se você agora tem um carro com porta-mala elétrico, alguma dessas funções, saiba disso. Outra dica, tá vendo que tem o botão de porta-malas com cadeado? É porque se eu tiver com a chave no bolso e clicar aqui, ele já fecha o porta-malas e tranca. Inteligente, né? Ninguém explica isso na entrega técnica, mas é inteligente. Agora, bora dar uma olhada no que a gente encontra lá embaixo do capô. E que para um carro híbrido, temos um cofre até bem grande, né? Aqui é onde está alocado o 2.5 aspirado, que é o mesmo conjunto do grupo Toyota, e é diferente do 2.4 turbo que esse mesmo Lexus RX usa na versão que não carrega na tomada. Nas palavras da Toyota ou da Lexus, a marca de luxo, esse carro aqui é mais focado no conforto e economia, um carro para você rodar no dia a dia gastando muito pouco, R$20 por recarga, R$20 para 60, 70 quilômetros. E na hora de viajar você tem um consumo ali que, dependendo do trajeto, você vai ter um carro de mais de 20, 25 por litro. Dependendo do trajeto, um carro de 13, 15 quilômetros por litro, ou até menos se você acelerar, se você rodar mais tempo com a bateria descarregada. Pois é, ele até carrega a bateria ali, mas o carro só carregando, usando como gerador, não é tão econômico. Isso é comum em todo híbrido desse tipo. Pode pegar qualquer marca, é mais barato carregar aqui do que carregar com o carro andando. E aí, manta acústica e tá fechado. Bora dar uma volta? Lexus RX, aproveito a dica só que eu tinha comentado de carregador portátil para vocês, para reforçar que vocês têm desconto na GreenV, que é minha parceira de carregadores aqui da Electricar BR já há 2 anos, e que vocês têm desconto para comprar com o cupom Electricar BR, carregadores portáteis de um pouco mais de R$1.000, modelos mais completos na casa de 2, ou até um wallbox bonito, um wallbox que você vai ter aplicativo, liga no Wi-Fi e tudo mais, por na casa de 5.000. Legal, né? E aí, você tem bom preço?
Agora bora falar do carro e também do preço dele. Bora lá. Um carro do grupo Toyota que roda no modo elétrico, carrega na tomada e é híbrido plug-in. Pois é. Quem diria, hein? O vídeo de agora é com o Lexus RX 450H+, que é um carro híbrido plug-in da Lexus. Ou melhor, o primeiro híbrido plug-in. Em que a gente já começa vendo aqui os gráficos, que eu quero deixar aqui na tela para vocês acompanharem. Mas de início, ó, uma primeira percepção é essa. Eu tenho aqui uma alavanca de transmissão muito interessante e bem amigável, diga-se de passagem. E aí eu tenho, logo de início, uma sensação interessante. A primeira é de que tem muita tela. Se for ver, aqui tem 14 polegadas de tela, numa época em que, quando a Lexus começou a colocar esses painéis, outras marcas ainda nem tinham tanta tela. A gente não estava acostumado com tanto chinês. E aí a gente tem um carro que ele é curioso, porque esse é um carro grande. Esse é um carro maior aí do que um Haval, é um carro maior do que o próprio Lexus NX e um BMW X3, mas ele é um carro que o raio de direção e o estilo de condução, ele não te dá essa sensação. Eu tenho aqui a sensação de que eu estou dirigindo um carro muito mais amigável e fácil do que um SUV grande, daqueles que parece que você está dirigindo um barco. Ou talvez um Toyota SW4, que vocês bem sabem tem uma dirigibilidade de um carro imenso. E entre vários detalhes, uma coisa que eu queria trazer aqui já é a possibilidade de eu escolher como eu quero andar, tão característica dos carros plug-in. Esse é um carro que eu posso rodar, por exemplo, só no modo elétrico. Então, digamos assim, eu quero rodar sem gastar combustível. Eu tenho aqui um botão, eu clico, ele vai ali, modo elétrico. Como eu tenho um botão que eu clico, ele vai em modo híbrido. E eu tenho um botão que eu clico, ele vai para o modo automático. Na prática, o que é o melhor? Você quer rodar sem gastar energia, você deixa no elétrico. Mas se você quer ter um pouco mais de desempenho quando você acelera, mas você quer também ter aí economia quando você quer andar de boa, é o modo automático. Por quê? Porque esse carro precisa do 2.5 lá na frente para dar aquela patada de carro mais potente. Sem o 2.5, os motores elétricos têm a sua potência, mas não é um carro tão agressivo e não é um carro tão rápido assim. Com o modo híbrido, aí vai que é uma beleza. Mas entre muitas coisas que eu acho legal, é aqui, ó. Na tela, eu já começo com uma indicação que me fala quanto da minha condução é elétrica. Por exemplo, aqui ele está me indicando que 100% da minha condução está sendo elétrica. Ou seja, eu tô com um carro que agora é um carro elétrico. Mas veja que agora ele entrou o híbrido. Por alguma razão ele quis carregar a bateria, entendeu que era bom, e aí ele já caiu, ó. 50% do que eu andei agora é elétrico. Ou seja, porque eu andei 50% no híbrido, 50% no elétrico. E ele faz essa administração boa parte do tempo. Veja que agora eu vou ter uma subida, ó, eu acho que ele já vai botar o híbrido junto, motor a gasolina, porque ele entende da necessidade. Vamos ver. Ó, não colocou, só elétrico, 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 elétrico. Não pôs. Acho que eu tinha que ter pisado mais para ele pôr, porque esse carro sempre quando pisa vem mais. E aí, você também tem o modo esporte aqui no câmbio, porque esse é um câmbio CVT, mas é aqueles CVTs modernos que você consegue programar para ele ser mais esportivo. E eu ainda consigo rodar com esse carro no modo econômico, no modo normal e no modo esporte, sempre, claro, com toda a instrumentação aqui trabalhando junto. Eu testei, por exemplo, andar no modo elétrico no esporte, ele fica elétrico esporte. No híbrido esporte, ele fica híbrido esporte. Isso vale para o econômico, vale para o normal, aquela coisa toda. E aí, por fim, o motor a gasolina também carrega a bateria. Eu tenho um modo aqui Charge, mas que é uma hipótese assim legal de ter, mas é uma hipótese mais interessante de você deixar aqui no automático para esse carro.
para os outros modelos chineses, BYD, GWM, a configuração é diferente, mas para esse aqui é melhor deixar o automático, que ele carrega conforme a necessidade, você não precisa ficar forçando essa recarga com o gerador. Eu tô falando que é diferente dos chineses porque no BYD, no GWM, você tem ali que configurar o carro para ele em tal percentual começar a carregar a bateria para você ter um bom percentual de carga na viagem. Nos chineses é assim que é configurado. No Toyota, no Lexus é diferente. Aqui é tudo mais automático e você tem um trabalho muito distinto, porque esse próprio 2.5 gasolina, ele traciona as rodas em muitas hipóteses, ao mesmo tempo que ele também é focado, é um motor de ciclo Atkinson, que é aquele ciclo diferente do ciclo Otto, que é um ciclo mais para economia, então é diferente, o sistema é diferente. Aqui você roda no modo automático e ele vai gerindo tudo. Na cidade, acelerei um pouco, ó, não falta potência. Não falta potência em nenhuma hipótese, isso eu asseguro. Na estrada, também não. Porém, esse não é um carro com um comportamento agressivo, rápido, como talvez o BMW X5 é no modo esporte, ou talvez o próprio Volvo é quando você acelera mais. O Volvo não é tão esportivo, mas ele tem um pouco mais de patada. Esse carro aqui não, ele é um carro olhando para a economia, só que com um desempenho proporcional a um carro desse porte. 300 cavalos, 6 segundos de 0 a 100, ele é perfeito, mas ele não é aquele carro que você cola no banco, aquele 400 cavalos, aquela patada violenta de um motor elétrico grande, não é. O intuito dele é ser um carro híbrido com uma certa economia. Ponto legal, suspensão incrível, suspensão muito macia, suspensão na mão, confortável, um balanço de carroceria perfeito, não é um carro mole, muito pelo contrário, é um carro bem firme, mas ele é confortável mesmo assim. Suspensão é nota 10, daria nota 10 para a suspensão desse carro. A dirigibilidade é interessante. Um comentário que me veio, que eu coloquei lá no Instagram, e aí se você não segue Electricar BR no Instagram, fica a dica, @ElectricarBR, é que eu botei foto da tela e falaram assim: poxa, mas eu achei essa tela não tão moderna, achei essa tela podia ser mais estilosa, podia ter outros detalhes, podia ter mais configurações. E aí eu queria fazer um comentário do mal que é a geração atual de carros, porque, brincadeira à parte, galera, eu dirigi o Lexus NX, que é um abaixo desse carro aqui, em 2022. Pode pesquisar aí, vocês vão encontrar. Isso aqui era muito moderno para a época. Assim, era absurdamente moderno. Isso aqui era extremamente rápido, extremamente ágil. Só que a evolução tá muito rápida. A tela do BMW, do Mercedes, do Audi, até o Audi não tanto, mas eles evoluíram muito rápido. Os carros estão muito modernos. Então, isso aqui que, digamos assim, em 2010 a mesma tecnologia seria moderna por 8 anos, agora a gente já vê que talvez daqui a um tempo a Lexus já lance aí um software um pouquinho mais atualizado, e isso faz mal, isso é parte da atualidade dos carros. Curioso, né? Mas esse carro é bem um estilo japonês de ser moderno. Ele tem todas as tecnologias, mas sem abrir mão de botões físicos, de ter vários sons de aviso, de cliques. E bom, essência Lexus Toyota, bem legal, né? Vamos acelerar na estrada? Vamos de estrada, modo esporte. O painel ficou vermelho, tá no modo híbrido ainda. Vamos dar uma acelerada aqui e ver se ele dá uma animada. Ó, botar aqui o fluxo de energia, ó. Ó, já ligou o combustão, foi 90, 100. Ó, é bem nítido que o carro faz um ronco mais alto, porque ele é um 2.5 sem turbo. Carro aspirado, carro sem turbo, que é o carro aspirado, já é bem mais barulhento que carro turbo, já tem bem mais ronco, porque o turbo ele tira aquela aspiração natural, né? Mas mesmo assim, ó, ó que legal. Vai ou não vai? O bacana do carro ser híbrido plug-in agora, que é uma novidade dentro do mundo Lexus, é o seguinte: é que agora a gente tem um carro que ele tem a primeira patada do elétrico, porque
que ele tem um motor elétrico maior, ele tem mais bateria e aquela coisa toda, mas ele combina com o desempenho do combustão, que não é igual a versão desse carro aqui, que tem um motor turbo, mas já é um desempenho bem atrativo. E daí você vai, ó, veja que legal, tirei o pé no modo automático, tá em 1000 rotações e daqui a pouco, ó o que ele vai fazer, ele vai desligar, ele vai entrar no modo elétrico para ficar mais econômico. Vou virar aqui, ó, vai freando. Legal que quando ele freia, ele mostra aqui a luz de freio. Bem legal isso. E ó, vamos ver se ele vai desligar agora. Só porque eu falei, ele não vai, né? Mas antes ele tinha desligado, ó. Se eu botar no modo elétrico, daí ele desliga. Mas aí é muito comum ele ficar alternando. Então, às vezes ele tá no modo elétrico, às vezes ele tá no modo a combustão. E a dinâmica é boa, hein? Nossa, ele tem a distribuição de... A direção é muito legal desse carro, ó. E ó, combustão, olha a tela ali, olha a tela. É um CVT com aquela, ó, modo elétrico, 0. E essa é a realidade, como eu falei, esse é um híbrido que ele equilibra muito bem as funções e o motor a gasolina também traciona as rodas, então você tem potência sempre. É um bom motor, ó, bom desempenho, 120 aqui. E a direção muito firme, suspensão... Nossa, suspensão é top, galera. Suspensão é boa mesmo. Ó, freio é bom também. Claro, não é um freio de carro esportivo, né, galera? Não dá pra viajar nas ideias. Vamos dar uma provocada agora, pôr o câmbio pra trás, ó. Sport. Vamos dar uma retomada boa aqui, ó. Esperar a turma ir ali. Uma hora vai, né? Uma hora vai, agora foi. Montana foi, vou dar uma pisada. Tô a 0, vamos acelerar tudo, ó. Ó, foi. Olha, ele já entrou rápido gasolina porque eu dei potência 100. Não tá bom? Tá bom, né? É bem diferente do sistema híbrido do 2.0 turbo de um Volvo, do 1.5 de um GWM. É outra dinâmica, mas é legal. Se eu voltar o câmbio pro D, fica suave. E aí ele vai alternando. Eu conversei com o pessoal da concessionária, eu sempre pergunto, quanto é que o cliente faz de média de consumo desse carro com a bateria descarregada? E o argumento da galera é, carro para fazer 13 por litro, às vezes mais, às vezes menos, com a bateria zerada. Se você for fazer um trajeto de 100 km, 200 km, em que, vamos dizer assim, 50% do trajeto ainda vai ser usado com bateria, aí vai rodar muito mais. E aí você administra, né? Como é que você quer viajar, como é que é a dinâmica, né? Eu vou entrar mais rápido aqui pra gente sentir a curva, ó. Estamos 80, vamos lá, ó. Ó que legal, ó, distribuição, entrou controle, as rodas, na mão. O sistema de tração é inferior ao da versão desse carro que não carrega na tomada. É muito louco isso, mas porque aquele lá é um sistema que ele é tracionado nas 4 rodas igual o motor turbo. Esse aqui não. Esse aqui ele tem uma parte da tração elétrica, ele tem um motor elétrico lá atrás, mas a tração combustão é só na frente. Então a dinâmica é diferente, mas que não afeta o carro, né? E ó, vai que vai. Outra coisa legal, o sistema autônomo dos Lexus, ele é muito bom. Ó, vou botar 120, ele mantém exato, ele liga sem nenhuma frescura na estrada e mesmo na cidade, em várias hipóteses que você quer utilizar, ele é espetacular, bom também. Pô, parece que tudo é bom, né, galera? Mas realmente, estamos falando de um carro aí que passou dos 500 mil, tem que ser bom mesmo, né? Pô, como é que não vai ser bom? Um dos carros mais tops de uma das marcas mais bem conceituadas do mundo, que briga com Mercedes e BMW em vendas nos Estados Unidos, não é qualquer coisa, né? Não tem como ser ruim, né? Vamos pro 0 a 100? Vamos de 0 a 100 então. Botei no Sport, puxei o câmbio pro Sport. Vamos botar a primeira marcha, porque mesmo sendo CVT, ele simula marchas. Olha, deixa até eu escolher aqui um sistema diferente. Será que tem um launch, ó? Ó, não, pedais do acelerador simultaneamente, ele não me recomenda, hein? Vou deixar no modo híbrido, que eu já vi que ele não tá afim de ficar com o motor. Ó, ele fica desligando o motor, ó. Ó, ficar acelerando para ele não desligar. Vamos fazer um 0 a 100 aqui, ó.
Divulgado em 6 segundos, 6.5 se eu não me engano. Ah não, mas fez launch, ó. Ó, foi, vai sair firme então. Ó. 70, 100. Legal. Até não achei que ele saiu tão rápido como ele poderia, hein? Será que no modo híbrido, né, no modo que eu ponho aqui no automático, ele muda muito? Fiquei bem curioso agora. Só que agora eu já não tenho mais onde parar. Vamos entrar aqui e ver se dá pra inventar uma moda, galera. Vamos entrar aqui, não tem ninguém vindo. Vamos tentar fazer uma saída aqui com ele no modo automático. Eu fiquei bem curioso, ó. Vai. Opa, veio com o elétrico junto. Não, mas eu acho que deu parecido. Acho que deu bem parecido. 100 por hora. Esse é o carro. 6 segundos de 0 a 100. Um tempo bom. Tempo assim, aquém dos híbridos de 500 cavalos. Verdade seja dita. Mas que talvez atenda o teu estilo. Eu acho que esse é um carro que ele vai ser vendido para aquele cara que quer um desenho diferente, que é um carro que é diferente do que a maioria compra, que ainda assim é plug-in, então você pode rodar no dia a dia no modo elétrico, tem aquele torque elétrico, mas você também tem um belo de um desempenho de um conjunto para você viajar para onde você bem entender. Então é legal, é uma reunião de muitas coisas boas, né? E que forma um carro legal. Vou ligar o semi-autônomo aqui para provar aquilo que eu falei, que o sistema da Lexus é top de linha, ó. Como deu dos BMW desse preço também são, né? Tem que ser, né? Pô, como é que não vai ser? Mas ó que show, ó que show. E vai que vai, ó. Pediu pra botar a mão pra ele não desligar, mas ó que espetáculo. Uma maravilha, não? Ele leu o carro, falou que viu uma curva. Dá mais uma tocada aqui, mas de boa, de boa. Isso sem falar que o volante é elétrico, banco esquenta e esfria, tem retrovisor aqui por câmera, o teto é panorâmico. Um carro que tem tudo, legal. Acho que é nada mais justo que um carro que tem preço ter tudo de equipamento, né, pô? Não acham? Bom, bora pra conclusão e ver se vale a pena você botar um desse na garagem ou não. E aí, será que no lugar de comprar uma marca de luxo comum, você compra um Lexus? Uma marca de luxo da Toyota, que é a marca que mais vende carro no mundo e que nos Estados Unidos briga frente a frente com Mercedes e BMW. Essa é a questão que a gente vai falar agora, né? Para começo de conversa, vale a gente destacar, né, que a Lexus no Brasil tem uma operação menor que dessas outras marcas, então por consequência sua venda, o seu volume também é menor, além de que a Toyota não foca em vender os Lexus como ela foca em vender o Corolla, por exemplo. Não sei se por questões de margem, questões de estratégia. A gente sabe que quando esse é o assunto, envolve muita coisa. Às vezes para a marca é mais atrativo ter uma operação menor, mais enxuta, mas só que rentável dentro dos próprios concessionários Toyota. Às vezes a marca realmente, por alguma questão tributária e tal, não consegue ser mais competitiva. Essa é uma conversa que não tem uma resposta exata aberta ao público, né? Mas a moral da história a operação da Lexus no Brasil é menor do que ela é nos Estados Unidos, por consequência vende menos e ela também é menos competitiva em preço. Se você for fazer um panorama, o BMW X1 tem carros na casa de 350 mil reais. A Lexus tem carros na casa de 300. Só que o X1 ele é um carro um pouco maior que o Lexus de 300, que é do porte de uma X30. Só que o Lexus tem 200 cavalos, uma multimídia que já não é tão aprimorada como os carros de primeira linha. Primeira linha não, mas o carro dessas marcas europeias mais atualizados. E ao mesmo tempo, a gente está falando de um carro que tem um design já ali de 2018 que a Lexus apresentou o X, né? Na sequência, o Lexus NX também já está mais perto do preço do X3, tem um pacote de equipamentos interessante, mas é um carro que ainda não é híbrido plug-in. Vai vir logo, tô sabendo que vem logo. E a gente tem um cenário que ela é menor em volume, em vendas, menor em pontos de distribuição e também não é tão barata. Não é uma marca que está brigando por preço como uma marca nova, a exemplo das chinesas, tem que fazer para ganhar mercado. Não é isso. Mas quando a gente avalia o produto, e aí produto a produto, olhando esse RX aqui e outros carros, a gente tem coisa muito boa. A gente tem um acabamento nível A+, um acabamento bom, a gente tem uma tecnologia legal,
sim, no estilo japonês, vários botões, uma multimídia que é um pouco mais restrita em, digamos assim, atualizações de software última geração, mas a gente tem muita coisa legal. Sistema de tração bom, motor confiável, a gente sabe que a Toyota tem hoje a liderança da confiabilidade em vários locais do mundo. Isso é um mérito. A gente vai pro deserto no Catar, tem um Toyota. A gente vai para as dunas em Natal, aqui no Brasil, tem um Toyota. A gente vai para Europa, tem um Toyota no táxi híbrido, né? Então a gente tem que confirmar isso. E aí você tem um produto confiável, bonito, diferente. Sim, não é a escolha mais tradicional. O cara muitas vezes opta assim pelo X5, que é um puta carro, que é um baita carro, opta pelos Volvo, mas você tem uma opção aqui de um carro bacana. E agora plug-in, que carrega na tomada, eu acho que você tem uma opção competitiva também, porque é legal você poder colocar na tomada, rodar no modo elétrico, rodar mais barato, ter mais autonomia ali, ter uma economia maior em alguns tipos de viagem, né? Fica uma conta legal. E aí você, além disso, tem um carro espaçoso, um carro com banco legal, um carro grande, verdade seja dita, um pouquinho menor ainda que um X5 e um XC90, mas mesmo assim extremamente grande, um carro super interessante. Farol Full LED adaptativo, banco refrigerado, elétrico, ajuste aqui para o sensor de pernas, tem muita coisa legal, ADAS completo. Não é aquele autônomo dos Tesla ainda, mas no Brasil não tem nenhum desse, e uma opção interessante. Contudo, um carro que custa aí em duas versões. A versão desse carro que foi lançada já há 2 anos, que não carrega na tomada, é 2.4 turbo mais elétrico de 370 cavalos, custa 580 mil. Essa aqui, que carrega na tomada, custa 609 mil reais. Esse preço, você vai dizer, puxa, 609 mil. Pô, tem um Song Premium que custa 300, tem um Raval que custa 300, XC90 custa a mesma coisa, X5 custa 700 e pouco, 800. Será que não é muito caro? Eu vou te dizer, de fato é um carro caro, não é um carro que tá aí para brigar por preço. Mas para quem curtiu, ele tá na média do concorrente, ele consegue brigar e vale você parar, dar uma olhada e entender se é esse o produto que você quer mais. Tem prós, contras, não anda tanto como os outros, não tem uma marca tão forte como os outros, evidentemente não vai ter uma revenda tão forte como os outros, mas tem uma aceitação maravilhosa em vários mercados, tem um requinte legal, é um carro bom, é um carro que eu acho que se você tá com essa potencial de compra, é um dinheiro bom para comprar um carro, vale você parar para dar uma olhada. Sinceramente, acho que vale você parar para dar uma olhada. Ah, mas não vou comprar zero, tenho medo de revenda. Aí vale você lembrar que você pode até ver um carro seminovo, às vezes comprar na própria concessionária, seminovo com garantia, e você ameniza essa sua sensação. Mesmo que eu falo para carros elétricos, para quem tem receio, dá uma olhada no seminovo e já zera esse receio, que eu sei que ninguém quer perder dinheiro, né, galera? Você não quer perder, eu não quero, ninguém quer perder dinheiro. Então fica aí um pouco das minhas considerações do Lexus. O produto é magnífico de dirigir, é bacana, é bonito, é legal, é diferente, é um estilo diferente dos iguais e pode ser um carro que faz sentido na tua vida. E aí, você curtiu o vídeo? Quer ver mais desses? Segue aqui então, ou melhor, se inscreve aqui na Electricar BR e bora para mais vídeos de carros eletrificados.